And John Jones has been willing and ready and able to fight anybody. He didn't care who it was. Could have been anybody in the heavyweight division. He was ready to go. And Francis, we offered Francis a deal that would have made him the highest paid heavyweight in the history of the company. More than Lesnar, more than anybody. And he turned the deal down. So, I don't know. We get to this point where I've told you guys this before. If you don't want to be here, you don't have to be here. What is it that's really bugging you about what they're offering and what maybe they're not offering? The term of the contract, everything that they put into, they hold you like in captivity. Like you can't do anything, you have no right. The contract is one-sided. Although you still don't have nothing, you don't even have a health insurance while you're doing this, putting your body on the line to put on the show, risking everything. There's a lot of things, man. We have no insurance, nothing, like no guarantee. Whether I'm going to be an employer or an independent contractor, but make it very clear in the contract. It's very mixed up. Pessoal, faz literalmente uns 3 dias atrás, eu tinha feito um vídeo dizendo que o Francis Ngannou e o John Jones poderiam tomar rumos diferentes e não se encontrarem nunca. E poderia acontecer, é só pesquisar aqui no canal e acabar dando uma olhada que eu falei que poderia acontecer deles nunca se enfrentarem, assim como já fizeram na época, né? Anderson Silva, John Jones lutarem ali, George St. Pierre e outros caras. Então, tipo assim, quando a gente fala numa luta, numa mega luta, a gente precisa ter mega lutadores, não só de um lado. E se tivermos um mega lutador de um lado e do outro nós tivermos um cara que tá crescendo, que tá em ascensão, que tudo bem, botou a mão no cinturão, defendeu uma vez, que foi o Francis Ngannou. A primeira tentativa que ele teve, ele foi dominado pelo Miocic, depois ele teve umas 3, 4 lutas, aí ele botou a mão no cinturão, nocauteando o Miocic, e ele defendeu contra o Ciryl Gane. A galera ontem falou que se diz Ciryl Gane, então é isso. O que acontece? O John Jones, ele teve... ele selou, ele pavimentou a categoria meio pesado dentro do UFC, conseguindo dar uma visibilidade mundial para a organização do UFC e para o esporte do MMA, tendo virado aí já uma lenda viva dentro do esporte. Ele está há 3 anos sem lutar e a galera está enlouquecida querendo ver o cara voltar e o cara estrear na categoria de cima. O cara foi, basicamente, ele teve um profissionalismo que a gente não pode negar. Ele ficou 3 anos tentando criar massa magra, com uma não digo naturalmente, não estamos falando se ele vai tomar coisinha ou não, eu estou dizendo de uma maneira natural, onde ele não prejudicaria o corpo dele e ele realmente teria mudado a sua estrutura física, né? Conforme o tempo passa. A gente sabe que não é de uma hora para outra que isso vai acontecer. Então ele não desrespeitou a ele mesmo, não desrespeitou aos adversários, aos lutadores da categoria de cima, sabendo que os caras são aí difíceis de se enfrentar, que eles são que tem a mão pesada. Então, tipo assim, ele não foi displicente com ninguém. Enquanto isso, o nosso querido Francis Ngannou, ele foi migrando aí entre vitórias e derrotas. Como eu falei, botou a mão no cinturão e defendeu uma vez contra o Gane, que foi uma luta parelha. E aí vimos aí o Ngannou virando wrestler, tentando colocar para baixo e tal. A gente não sabe também se ele já estava com alguns problemas para chutar. Ele teve que fazer cirurgia aí bem grave no joelho. E ao mesmo tempo ele conseguiu vencer o combate. Ele não surpreendeu com uma performance incrível. Então basicamente ele tem uma defesa de cinturão. E aí estava tendo, né, essa olhada aí de Francis com John Jones. Como vocês viram no começo do vídeo, o John Jones, ele estava pronto para lutar. Ele já estava esperando o Ngannou no ano passado. Já era para ter acontecido essa estreia. E aí todo mundo achou que quem estava, digamos assim, travando esse contrato de luta seria o John Jones. Mas ao mesmo tempo, isso foi uma coisa que foi mostrado, foi mostrado agora, que o John Jones ele não teve essa culpa de querer enfrentar o Francis Ngannou ou sequer outro lutador.
Só que o que aconteceu? Eu inclusive tinha dito isso, volto a ressaltar, que, cara, não são dois caras do mesmo calibre. Eu sei que o Francis Ngannou é um cara muito forte, é um cara grande, é um cara que assusta, mas o cara que pavimentou uma boa parte aí dos caras mais conhecidos dentro dos Estados Unidos e de boa parte do mundo, se falando em MMA, se falando em lenda, foi o John Jones. E mesmo que a gente não goste do comportamento dele fora do octógono, diferentemente do comportamento de Francis Ngannou, que é um cara, família, sempre vê o cara lá com a mãe, enfim, irmã, tia, comendo lá, na comunidade humilde onde ele saiu e tudo mais, e assim, ele é um exemplo, né, aparentemente ele é um exemplo de pessoa, sim, completamente diferente das atitudes do John Jones extra-campo, só que isso não dá pra gente misturar, pra gente botar óleo na água, que isso não se mistura, né? Então a gente tem que entender o que o John Jones faz e fez como esportista, como atleta, e desculpa, não há comparação alguma com o legado que, se fosse deixado hoje pelo John Jones e se fosse deixado hoje pelo Francis Ngannou, teria nenhum tipo de comparação, certo? Como eu falei, fisicamente ele assusta, a galera acha que o John Jones ia tomar uma mão e ia cair, só que é o seguinte, se não tomasse uma mão e caísse duro, coisa que nunca aconteceu na vida dele, ele botava para baixo e facilmente no ground and pound ele aniquilaria o Francis Ngannou. Movimentação zero, um cara muito estático, um cara que não tem qualidade técnica e ele supre a qualidade técnica no boxe com a brutalidade que lhe foi dada, né, pelo presente de Deus, aí, pela sua genética, que ele é um touro. Então ele supre a técnica de boxe com a brutalidade que é intrínseca dentro desse físico dele aí, extremamente avantajado para o mundo das lutas. Só que a gente fala de um cara que é um dos mais técnicos de toda a história do esporte, que foi foi o John Jones no meio pesado, e hoje com uma estrutura nova aí talvez vejamos o John Jones ser o mesmo cara, só que na categoria de cima. Não é um bicho de 7 cabeças, desculpa dizer uma coisa dessa, assim, eu não acredito que... porque, mas o McGregor lutou na 66, daí quando ele foi pra 70, o punch é diferente, não vai ter como, vai ser impossível. Tá bom, a gente viu que na 70 ele desempenhou muito bem. O Charles do Bronx era 66, foi pra 70 na primeira luta, no máximo ele teve contra... me fugiu o nome agora. Sentiu os caras ali fortes e tal na isometria, depois ele foi lá e fez um trabalho de preparo físico, de aumento de massa magra, e depois ele veio e passou o carro em Deus e o mundo. Então assim, é um pouco de romantismo dizer que a mão do Ngannou é imbatível e que o John Jones não teria chance, porque eu não acredito numa coisa dessa. Acho sim que o Francis Ngannou vai se dar melhor aí numa PFL, ganhando 3 vezes, né, o campeonato, o GP, para ganhar um prêmio de 1 milhão, ou o cara ganha 3, 4 vezes, porque não vai ter muito atleta aí fora que pode bater de frente com ele que não esteja no UFC. Então acho que vai ser uma infelicidade, nunca veremos John Jones versus Francis Ngannou. E é isso, meus amigos, acaba esse capítulo aí de Francis Ngannou e John Jones agora.